Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como corrigir o tom da pele no Capture One. O Capture One tem uma ferramenta específica para ajustar o tom da pele que se chama tom de pele. Essa ferramenta corrige as diferenças de cor que podem acontecer no rosto ou no corpo em um retrato. É muito comum a gente ver isso, né? Áreas com cores um pouquinho diferentes, abaixo do olho, na ponta do nariz, num bebê recém-nascido que tem umas manchinhas mais vermelhas na pele, isso é bastante comum. É uma ferramenta que faz um ajuste muito sutil, mas que causa um resultado bastante importante no retrato. Então vamos lá para o Capture One, ver como corrige o tom da pele. Já estou aqui com o Capture One aberto e antes de mais nada a gente vai localizar a ferramenta tom de pele, que fica aqui nessa aba de editor de cor. A gente tem três ferramentas aqui e uma delas é a ferramenta tom de pele. Eu vou puxar aqui para cima para a gente ter uma visão melhor da ferramenta. Então, como eu falei, essa ferramenta vai corrigir o tom da pele. E a gente tem algumas áreas aqui da ferramenta que a gente precisa compreender. E nós vamos começar. O primeiro passo é selecionando um tom de pele adequado com o conta-gotas. Veja que aqui nesse cantinho direito tem um conta-gotas e se eu aproximar a foto, eu posso então localizar um tom de pele que eu julgue interessante. Veja nessa imagem que eu tenho tons mais avermelhados aqui na ponta do nariz, embaixo do olho, e eu quero eventualmente corrigir isso, talvez aqui na testa também um pouco mais vermelho. Então, primeiro passo é, com o conta-gotas, localizar um tom de pele que seja adequado, que eu acho que seja bom para esse retrato. E talvez alguma coisa aqui próxima à sobrancelha seja interessante. Pronto, uma vez clicado nesse ponto, que vai servir como referência, eu tenho ativa a roda de cores. E essa roda de cores aqui indica exatamente o ponto em que eu cliquei, que é esse pontinho aqui no meio desse triângulo. Então, o pontinho é o tom de pele que eu escolhi. E a área ao redor desse pontinho, esse triângulo aceso ao redor do pontinho, são todos os tons, todas as cores que serão afetadas pelo meu ajuste. E isso é bastante importante a gente entender como a ferramenta funciona nesse momento. Uma vez escolhido o tom de pele, eu quero que todos os outros tons selecionados pela ferramenta se tornem semelhantes a esse tom de pele que eu escolhi. Então o movimento aqui é transformar todos os outros tons selecionados pela ferramenta, que estão dentro daquele triângulo que a gente está vendo aqui, né? Dentro desse triângulo, esses tons serão transformados ou serão aproximados ao tom de pele que eu defini como sendo o ideal para essa imagem. Aqui eu posso, obviamente, mudar isso, posso ampliar essa área, posso diminuir essa área, eu posso ajustar aqueles tons que serão afetados pelo meu ajuste. Posso, inclusive, mudar o ponto do meu tom de pele, quer dizer, se eu achei que não é esse tom de pele que me interessa, eu posso simplesmente clicar no pontinho e arrastar. Mas eu vou deixar nessa área, vou clicar no conta-gotas de novo, vou pegar de novo uma referência naquela região e vou admitir que esse seja o tom de pele que me interessa. Depois disso, logo abaixo desse círculo cromático, eu tenho um slider de suavidade. O slider de suavidade define a transição entre as áreas que serão afetadas e as áreas que não serão afetadas. Veja só, se eu diminuo os valores de suavidade, eu vou ter uma transição mais dura, e se eu aumento os valores de suavidade, eu vou ter uma transição mais suave. E aqui o valor padrão é 25 e normalmente eu costumo deixar aqui em 25 sem problema nenhum. Depois disso, eu tenho esses três sliders de quantidade. Nesses três sliders de quantidade, eu consigo modificar o tom de pele original. Veja que se eu arrastar o slider de tonalidade para a direita, a pele vai ficando mais amarela. Se eu arrasto o tom de pele para a esquerda, a pele vai ficando mais vermelha. Então aqui em tonalidade, eu ajusto o tom de pele que eu escolhi.
Veja, saturação a mesma coisa, se eu arrasto para a direita vai ficando mais saturado, se eu arrasto para a esquerda vai ficando menos saturado. Então aqui eu consigo alterar o tom de pele da amostra que eu escolhi. Normalmente também eu não mexo nesses 3 sliders. E aqui embaixo, então, em uniformidade, estão os 3 sliders que mais me interessam. É aqui que a gente vai tentar, como eu falei no início, aproximar todos aqueles tons que foram selecionados pelo Capture One, pela ferramenta, ao tom que eu defini como sendo o tom de pele ideal para aquela imagem. Então veja, nessa foto, talvez eu pudesse arrastar o slider de tonalidade até alguma coisa aí próximo de 68 ou 70 e a gente já tem uma diminuição daquelas áreas vermelhas aqui abaixo do olho e na ponta do nariz. Veja só, sem o ajuste, com o ajuste, sem o ajuste, com o ajuste, sem o ajuste, com o ajuste. E a gente percebe que aquelas áreas avermelhadas abaixo do olho e na ponta do nariz já são diminuídas. E o tom então fica mais homogêneo entre a região que eu escolhi aqui em cima da sobrancelha e essas áreas que tinham cores um pouco mais alteradas. Posso aumentar um pouquinho a saturação, talvez, alguma coisa aí perto de 27, 30. E a luminosidade, aqui no slider de luminosidade a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque se a gente aumentar muito, ele vai perdendo contraste, a imagem vai perdendo contraste. Então, aqui no slider de luminosidade a gente tem que sempre cuidar um pouco, e eu acho que alguma coisa aqui perto de 10 pode ser adequado. Então, a gente saiu disso para isso. A gente tinha isso e agora tem isso. Então a gente percebe que são ajustes bastante leves, bastante sutis, mas que fazem diferença nesse sentido de equiparar os tons de pele a um determinado tom que a gente julgue mais adequado. E por fim, eu tenho aqui embaixo a opção de exibir faixa de cor selecionada. E se eu habilito essa opção, a foto vai ficar preta e branca, vamos diminuir a aproximação, e apenas os tons que foram afetados ficam coloridos. Então aqui, com essa opção de exibir faixa de cor selecionada, a gente tem uma boa ideia da área que está afetando. E é claro que essa foto eu escolhi já de propósito porque ela tem muito pouca cor semelhante ao tom de pele. Então, nada do que a gente faça na ferramenta afeta o fundo ou a roupa do modelo, mas nem sempre é assim. Então, eventualmente, é melhor fazer esse ajuste de correção de tom de pele em uma máscara e não diretamente na foto, como eu acabei de demonstrar nesse ponto. O próximo exemplo, então, eu vou usar de novo a ferramenta, só que agora trabalhando em cima de uma máscara, que afete apenas a pele, né? Porque, como eu falei, nessa foto a gente não tem nenhum objeto que tenha o mesmo tom, ou que tenha a mesma cor do tom de pele do modelo. Então agora a gente vai ver a mesma ferramenta sendo aplicada numa máscara. Nessa foto a gente tem essa parede aqui à direita que tem um tom muito semelhante ao tom de pele da modelo. Então, se eu não tomar cuidado, a parede também vai ser afetada. E, por outro lado, é essa parede com esse tom muito quente, muito alaranjado, que eu acho que reflete na pele da modelo e transfere esse tom alaranjado aqui para o rosto dela. Então, o meu objetivo nessa foto vai ser tentar remover um pouco desse tom quente aqui no rosto da modelo, causada pelo reflexo da luz nessa parede alaranjada, sem afetar a parede. Para isso, então, ao invés de eu simplesmente pegar a ferramenta de editor de cor que já está aqui, pegar o meu conta-gotas e clicar numa área de pele, eu vou criar uma máscara. Veja só, antes da gente criar a máscara, veja só o que aconteceria se eu fizesse isso. Vou escolher aqui um tom de pele aqui nesse lado do rosto da modelo. Vamos afastar um pouquinho. E se eu habilitar a opção exibir faixa de cor selecionada, veja, a foto toda fica preta e branca, né? A roupa da modelo, o cabelo aqui desse lado, mas o fundo, mas a parede aqui à direita não fica preto e branco, indicando que essa área seria afetada. Então qualquer alteração que eu faça aqui nos sliders, veja que eu afetaria também a parede aqui do lado, porque
o tom de pele do rosto da modelo é muito semelhante a esse tom, a essa cor que a gente tem aqui na parede. Então não é isso que eu quero. Eu vou criar uma máscara para evitar justamente que o efeito atinja outras áreas da foto que não a pele, enfim, que atinja essa parede aqui. Vamos zerar essa ferramenta e vamos então criar uma máscara. Eu vou lá no painel de camadas e máscaras e vou criar uma camada aqui, e a máscara que eu vou criar, a gente tem várias ferramentas para criar máscara aqui no Capture One, mas eu vou criar uma máscara com inteligência artificial. Vou pegar o pincel de seleção por inteligência artificial, o Capture One vai me dizendo que está preparando essa máscara, e na medida em que eu passo o meu mouse por cima das fotos, eu vou percebendo as áreas que foram selecionadas. E no meu caso aqui eu quero apenas o rosto da modelo. Clico aqui em cima e agora a gente tem uma máscara feita, basta pressionar a tecla M para a gente ver isso. Veja, por inteligência artificial, o Capture One selecionou o rosto da modelo, mas selecionou também os olhos e a boca. Eu não quero isso, olho e boca selecionado. Então agora eu vou pegar o meu pincel tradicional de desenhar máscara e vou remover a máscara dessas áreas que não me interessam, do olho, dos olhos, né, e da boca da modelo. Então, primeiro eu vou configurar esse pincel, clicando com o botão direito e definindo aqui a dureza, opacidade e fluxo. No meu caso aqui vou deixar uma dureza bem baixa, opacidade e fluxo bem altos. E vou pressionar a tecla Alt no teclado para que agora, ao invés de pintar a máscara, eu remova essa máscara. Então, eu vou pintar sobre o olho, eu não quero que o ajuste afete os olhos. E também vou pintar sobre a boca. Lembrando que eu estou pressionando a tecla Alt no teclado e com isso, então, eu estou trabalhando com a remoção da máscara, né? Com a borracha para apagar a máscara. Ao invés disso, eu poderia utilizar a própria ferramenta de borracha para apagar essa máscara, mas preferi fazer dessa maneira para demonstrar que com o pincel de máscara a gente pode tanto desenhar quanto apagar uma máscara apenas pressionando a tecla Alt. Então vou fazer a remoção dessa máscara aqui na boca, lábios e dentes, e também já fiz no olho. Então a minha máscara está feita apenas na pele do rosto. Vou pressionar M para desabilitar a visualização da máscara e agora sim eu posso trabalhar com a ferramenta de tom de pele, porque nesse momento eu estou trabalhando sobre essa camada que tem a máscara da pele, que eu acabei de fazer. Então vou clicar no meu conta-gotas e vou escolher aqui um tom de pele que eu acho que pode ser interessante. Então vou olhar para esse lado do rosto da modelo e vou escolher um tom de pele nessa área. O processo então a partir de agora se repete. Eu tenho o círculo cromático ativo, o pontinho aqui indicando o tom de pele que eu escolhi e esse triângulo então me mostrando todas as cores que foram selecionadas pelo Capture One e que serão afetadas pelo meu ajuste. E aqui nesse caso, como agora eu não estou afetando nada mais além da pele, porque eu estou trabalhando numa camada com a máscara da pele, eu posso inclusive ampliar essa área de tons afetados, porque eu sei que nada mais vai ser afetado além da própria pele. E nessa foto, mais uma vez, não vou alterar a suavidade e nenhum desses sliders de quantidade. Vou trabalhar só nessa área de uniformidade. Então aqui em tonalidade, eu posso talvez chegar aí perto dos 60. Eu até vou fazer um pouco mais intenso, que a gente pode ajustar o resultado final da máscara na opacidade da máscara. Então talvez alguma coisa aí perto de 80, a saturação alguma coisa aí perto de 60, 70. E a luminosidade, aqui eu preciso ser um pouquinho mais cauteloso, porque, como eu mostrei, o slider de luminosidade acaba dando um aspecto meio plastificado para a pele, então eu vou usar alguma coisa aqui perto de 20. E aí temos o nosso resultado. Veja só, vou aproximar um pouquinho mais, espera aí, vamos aqui talvez. Olha só, sem o ajuste, com o ajuste, toda aquela
aquele reflexo alaranjado nessa parte do rosto da modelo causado pelaquela parede que a gente viu foi removido. Veja só. E aqui, como eu falei, se eu achei muito intenso esse ajuste, como eu estou trabalhando numa camada, eu tenho o slider de opacidade da camada. Basta diminuir esses valores e eu tenho então um efeito um pouco mais sutil. Olha só, sem o ajuste, com o ajuste, sem o ajuste, com o ajuste. Então a gente tem todo aquele laranja, resultado do reflexo da parede, removido. Vamos ver de novo agora na ampliação normal, sem o ajuste, com o ajuste. Só mais um último exemplo, e nessa foto de newborn a gente percebe claramente essas manchinhas vermelhas na pele do bebê. Isso é bastante comum e essa ferramenta vai ajudar bastante a resolver esse problema. E mais uma vez eu vou criar uma máscara para a gente poder afetar apenas a pele. Então, primeira providência é criar uma camada aqui na ferramenta de camadas e máscaras e vou usar a ferramenta de seleção por inteligência artificial. O Capture One, então, cria a máscara para mim. Na medida em que eu passo o mouse sobre a imagem, ele vai me indicando quais são as áreas que eu estou selecionando. Então aqui, olha, se eu chegar aqui bem perto do narizinho do bebê, eu consigo selecionar apenas o rostinho dele. Se eu pressionar M, eu vejo exatamente essa máscara. E nesse caso, ele pegou aqui o lábio do bebê que eu não quero. Então, mais uma vez, eu vou pegar a ferramenta de pintar máscara. Eu havia pego o pincel, agora eu vou pegar a borracha só para demonstrar isso. Então, a ferramenta de apagar máscara faz exatamente isso, remove a máscara de algumas áreas. Mais uma vez, vou clicar com o botão direito para a gente ver a configuração do pincel. Para mim está ok. E vou pintar aqui no lábio do bebê para a gente remover essa máscara do lábio do bebê e não tirar o tom avermelhado também do lábio do neném. Isso aqui a gente precisa fazer com o máximo cuidado possível, né? Vamos ajustando o tamanho do pincel com as teclas de atalho de colchete no teclado e a gente remove aqui então a máscara que atingiu o lábio do bebê. Perfeito. Feito isso, vou desabilitar a visualização da máscara para a gente poder trabalhar então com a ferramenta de tom de pele. Pego o meu conta-gotas e agora de novo, eu sei que apenas a pele do rosto do bebê vai ser afetado. E vou escolher então uma área que eu acho que tem um tom adequado. E aqui próximo às sobrancelhas pode ser interessante. Clico, o Capture One então indica para mim pelo pontinho a área de amostragem que eu colhi e também todos os tons que serão afetados. E mais uma vez, nesse caso, como eu estou trabalhando numa máscara, sei que vou afetar apenas o rostinho do bebê, eu posso aumentar um pouquinho a amplitude dessa área que vai ser afetada. E nessa foto aqui, talvez eu possa trabalhar nos sliders de quantidade. Se eu arrastar o slider para a esquerda, veja que o tom de pele vai ficando um pouquinho mais avermelhado. E pode ser interessante nessa foto especificamente isso acontecer. É claro que tudo fica mais vermelho, inclusive as manchinhas vermelhas, mas o tom fica um tom um pouquinho mais vivo, o tom da pele do neném. Posso aumentar um pouquinho a saturação e a gente não precisa se preocupar nesse momento porque eu estou afetando toda a pele, né? Mas a gente corrige isso logo em seguida. E talvez ajustar aqui também a luminosidade, deixar um pouquinho mais brilhante a pele do bebê. E agora sim, nos sliders de uniformidade, a gente vai ajustar essas áreas mais avermelhadas para elas equipararem com aquela área que eu tomei como amostra. Então, o slider de tonalidade, vou arrastando para a direita, percebam como todo aquele vermelho vai desaparecendo da pele do bebê. Então, aqui eu posso até usar valores um pouquinho mais altos, porque a gente tem muitas manchinhas vermelhas. Na saturação, vamos aumentar um pouquinho para tentar equiparar esse tom que eu já saturei antes no slider de saturação de quantidade, né? Alguma coisa aí perto de 58 ou 60, e a luminosidade um pouquinho mais.
É claro que agora eu posso refinar isso, ajustando a tonalidade, olha, talvez um pouquinho mais para a esquerda, para deixar um pouquinho mais quente esse tom. A saturação também um pouquinho mais para a direita. E a luminosidade eu acho que tá ok. Então veja, ligando e desligando aquela máscara que eu acabei de criar, aquela camada que eu acabei de criar, olha só, era assim e ficou assim. Todas aquelas manchinhas vermelhas aqui na bochecha do neném, na testinha do neném, foram removidas, veja só. Então a gente consegue dessa maneira uniformizar mais o tom da pele e a partir daí a gente pode seguir para a colorização da foto. Então é isso, pessoal. Essa foi a ferramenta Tom de Pele do Capture One, que me permite fazer ajustes, correções nas alterações de cores da pele de um retrato. E se você gostou do vídeo, se você acha que esse vídeo pode te ajudar, pode acrescentar aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E por outro lado, você também vai ser avisado sobre os vídeos que vão sendo lançados aqui no canal. E a gente sempre tem muito material bacana semanalmente aqui no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.